Boa noite. Estamos numa série de mensagens falando sobre serviço, falando sobre entender o nosso chamado como parte de um corpo de Cristo, onde todos os membros têm funções, têm chamados, têm uma ação a desenvolver através dessa relação com a igreja, e nós entendemos que este mês de janeiro, mês que estamos começando as atividades, retomando as programações, ele tem uma oportunidade então de fazermos esse chamamento, esse despertamento. Por isso estamos trazendo alguns voluntários à frente para que também haja mais engajamento e que você possa de alguma maneira se identificar com esses movimentos que estamos fazendo. Agora à noite, conversando com o pastor Rodrigo, que tem me ajudado a desenvolver essa série, entendemos que faz sentido nós nos aprofundarmos mais naquilo que nós chamamos dos dons espirituais. Dons do Espírito, que é de alguma maneira tão falado, mas o que de fato significa isso? Muitas vezes isso é também usado até como uma forma de separar e identificar a igreja de várias maneiras, mas eu quero hoje convidar você a juntos nós entendermos um pouco o que é os dons, e aos poucos, não imagino que eu vou fazer hoje uma mensagem exaustiva, completando todo o conteúdo, mas que a gente possa fazer um ponto de partida, e se necessário for, a gente continua, conversa mais sobre essa experiência. Eu quero começar com esse texto de 1 Pedro. Eu peguei exatamente uma versão atualizada da Almeida, que diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Esse é o apóstolo Pedro, e ele está conversando com a igreja, ele escreve uma carta para a igreja, e em um certo momento ele diz: olha, servir uns aos outros. E essa expressão, uns aos outros, ela é uma das expressões mais repetidas no Novo Testamento. Toda vez que nós estamos falando em servir, em entender que temos um papel para edificar, ministrar, ajudar, de alguma maneira isso tem muito a ver com uns aos outros. É um sistema orgânico, onde um ajuda o outro. Onde eu sou fraco, eu permito ser ministrado por aquele que é forte. Aonde sou forte, eu ministro na vida daquele que está fraco. E esta versão, ela fala que nós precisamos servir uns aos outros, conforme o dom que nós recebemos, mas eu quero destacar a segunda parte, como encarregados de administrar. A versão mais tradicional falava de despenseiros. O que é o despenseiro? É o mordomo, ou uma palavra que a gente nem conhece muito, ecônomo, que ele é responsável pelos recursos que não são dele, mas ele administra aqueles recursos, e ele faz com que aqueles recursos possam ser bem aproveitados, possam inclusive render, possam até aumentar. Então, o que nós vamos entender? O que o apóstolo Paulo está falando quando ele fala dos dons? Que de alguma maneira, cada um recebeu esses dons, e nós temos uma responsabilidade de como esses encarregados de administrar, saber entender que existem esses dons, e esses dons eles são nos dados, e que é uma responsabilidade minha trabalhar esses dons para que essa multiforme, essa dinâmica de diversidade possa abençoar a igreja. Então todos nós temos essa responsabilidade. Quem estava aqui semana passada, eu li um texto, acho que na mensagem do domingo de manhã, de Mateus capítulo 25 e o Mateus capítulo 24, Jesus ele vai falando sobre os sinais do fim dos tempos. Ele vai contando algumas parábolas, e ele conta inclusive uma parábola dos talentos. E aqui eu quero também já alertar, talentos não são dons, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas o fato é que nos é dado recursos. E esses recursos, eles são
sejam eles habilidades naturais, sejam eles dons espirituais, nós precisamos trabalhar com eles, administrá-los para que eles prosperem, para que eles rendam, porque ali naquela parábola, talvez a parte mais importante não é o quanto multiplica, mas é a maneira como um daqueles servos devolve o talento com uma justificativa. Eu sei que o Senhor é um chefe rígido, que não gosta de desperdício, e eu fiquei com medo, eu escondi, eu guardei. E nós como igreja precisamos aprender a não termos esse medo, esse receio, mas precisamos muitas vezes nos arriscar a trabalhar, a permitir que o Espírito haja através de nós. Essa é só uma introdução que eu quero dizer para vocês, e então algumas verdades aqui, algumas afirmações. Uma igreja serve melhor quando seus membros sabem que dons espirituais Deus lhes deu. Uma igreja serve melhor quando os membros da igreja sabem os seus dons. Porque, como bons mordomos, bons econômicos, dispenseiros, nós então vamos ser mais assertivos, nós vamos usar as nossas energias de maneira no lugar certo, fazendo a coisa certa. Uma outra afirmação importante: uma igreja serve melhor quando cada um está em seu lugar. Guarda essa palavrinha, serve. Já brincou de quebra-cabeça? Tem duas palavras que a gente sempre usa. Essa pecinha serve nesse lugar, ou essa pecinha encaixa nesse lugar. Então, muito do que nós queremos propor e, de alguma maneira aqui, contribuir é que você entenda onde você serve, literalmente onde você encaixa. Nós cremos que somos um corpo, somos uma igreja local, onde todos nós somos chamados para servir. Nós encaixamos em algum lugar. Não necessariamente todos vão trabalhar, como hoje nós vimos aqui, nas áreas da tecnologia, de som e imagem. Outros vão servir juntamente com o Carlinhos na ação social, em outras frentes, às vezes até fora da própria igreja. Nós também não estamos dizendo que há espaço somente interno, mas há espaço externo também. Mas agora eu quero que você abra a sua Bíblia, e é esse o texto que nós vamos trabalhar mais nessa noite, texto que está no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 12. Nós vamos ver ali um texto em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1, e eu vou ler o verso 1, e depois eu vou para o verso 4, e até o verso 11, onde nós vamos ver Paulo escrevendo uma carta à igreja em Corinto, e ele vai falar sobre os dons espirituais. Então, vamos fazer agora uma introdução, vamos voltar para os dons, vamos entender um pouco mais, à luz da palavra, o que significam esses dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Pula para o 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra lida, que a Sua palavra agora também pregada, Pai, encontre espaço em nossos corações, em nossas mentes, e esse mesmo Espírito, Pai, que
distribui os dons, ele também possa ser agora o meio pelo qual nós vamos também entender, Pai, e termos as nossas mentes iluminadas e aplicá-las, Senhor, essas verdades às nossas vidas e às nossas realidades. Por isso, continua conosco. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Paulo, em certo momento nessa carta, ele se concentra em falar um pouco mais sobre esses dons. Imagina que essa carta ela é escrita no início da era cristã. Eram igrejas, que nós chamamos das igrejas primitivas, elas estavam crescendo e se desenvolvendo e até mesmo se entendendo como igrejas. Não existia um parâmetro, não existia uma comparação. Nós até somos privilegiados, porque nós estamos há 2000 anos nesse movimento eclesiástico, esse movimento de igrejas. Mas imagina aquelas igrejas, aqueles ajuntamentos. Eles estavam aprendendo, eles estavam até mesmo experimentando. Havia muito ali de um conhecimento empírico do que funcionava e o que não funcionava. Paulo, e olha aqui, vamos usar até já o contexto aqui dos dons. Paulo, ele é usado por Deus para discernir essas coisas que estavam acontecendo, esses fenômenos, vamos usar essa palavra, esses fenômenos que aconteciam na igreja. E ele começa a sistematizar, ele começa a criar uma teologia, uma forma de entender essas manifestações que estavam acontecendo na igreja. Nós, quando lemos um texto como esse, nós estamos carregados de tradição, de experiências. Olhando para cada um de vocês, eu conheço um pouquinho, alguns têm histórias com igrejas pentecostais, outros têm histórias com igrejas tradicionais históricas. E só de falar tradicional histórica, pentecostais, a gente tem todo um background que a gente sabe muita coisa. Agora, a minha maior diversão ultimamente tem sido assistir aqui alguns vídeos de alguns perfis que falam sobre esses movimentos gospels e essas partes engraçadas que acontecem no culto. Existe muita brincadeira, existe muitas vezes ironia. Mas o fato é que existe uma realidade espiritual e que eu creio que nós, como igreja, não podemos ignorar e, pelo contrário, nós precisamos nos aprofundar e ter conhecimento. Algumas verdades que Paulo fala, então, sobre os dons, sobre aquilo que estava acontecendo na igreja primitiva. A primeira verdade, e eu quero usar o verso 7, ele fala lá, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Qual é a primeira verdade? O dom espiritual é uma manifestação do Espírito. Parece uma coisa óbvia. Mas lembra que eu falei que talento não é dom? Talento é uma coisa que eu tenho, faz parte da minha natureza, são afinidades, tem a ver com as minhas experiências humanas, com as pessoas com quem eu convivi, e isso faz com que eu tenha uma série de habilidades. Quando nós estamos falando em dons, nós estamos falando em manifestação do Espírito Santo. É algo que não é natural. É espiritual. E aqui eu faço uma primeira, usando essa verdade, que o dom espiritual é uma manifestação de espírito. Ouso dizer que muitas vezes na nossa igreja nós estamos servindo muito mais através de quem nós somos, os nossos recursos humanos. Poucas vezes nós estamos de fato sendo usados de maneira manifestando o Espírito Santo de Deus. Porque nós somos uma sociedade ocidental, racional, que quer ter respostas, conceitos teóricos, e nós muitas vezes nos fechamos e não permitimos que o Espírito se revele. E eu falo agora muito mais para essa nossa caixinha aqui das igrejas tradicionais históricas. Mas nós precisamos entender, a primeira verdade que Paulo afirma, um dom espiritual é uma manifestação do Espírito. A segunda verdade, e agora eu volto para o verso 4, ele fala lá, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o Senhor, Deus, quem efetua tudo em todos. Então, a segunda verdade é que, sim,
há diferentes dons. Não somos agraciados pelos mesmos dons. A palavra dons, como ela está ali no português, a palavra original é uma palavra que Paulo usa, uma palavra grega, chamada carisma. Carisma é a maneira como a gente, em português, lê o texto lá, a palavra grega. E qual é a origem, qual é a palavra primitiva? É charis, que significa graça. Quando a gente lê Efésios, que diz assim, que nós não fomos salvos pelas obras, mas pela fé. Isso não vem isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos. Né? Todo mundo conhece esse versículo em Efésios. O versículo lá fala graça é charis, que é uma coisa divina, é uma graça, é algo que nos é presenteado. E é por isso que a gente precisa entender que o dom, ele é uma graça, ele faz parte dessa graça de Deus. É o carisma, e a gente acaba até em português usando uma palavra muito comum, carismático. Quem é de igreja já entendeu, carismático já começa a ter também todo um mapa mental do que significa ser carismático. Na verdade, todo crente em Cristo Jesus deveria ser uma pessoa carismática. Carismática, né, de fato, por quê? Porque é uma pessoa que tem nela o carisma de Deus. Tem a revelação, a manifestação, mas essa manifestação, esse carisma, é diferente. Tem de várias maneiras, nós podemos ser carismáticos de várias maneiras. Ao longo da história da igreja, parece que nós, então, identificamos algumas igrejas como igrejas carismáticas e outras não são carismáticas. Até em movimentos católicos hoje também tem essa diferenciação. Você conversa com algumas pessoas e fala assim, eu sou do movimento carismático católico. Significa que os outros não são carismáticos? É lógico que por trás disso está o conceito de que são pessoas, igrejas, comunidades, que estão de alguma maneira buscando esse mover do Espírito, esse mover sobrenatural. Que na verdade deveria ser procurado por todas as igrejas. A verdade é que todas as igrejas deveriam ser igrejas carismáticas. Se um dia alguém me perguntar assim, a sua igreja é carismática? Eu falo assim, eu espero que sim. Eu espero que sim, eu espero que na minha igreja o Espírito Santo se revele. E ele vai se revelar, e às vezes também, por causa dos movimentos que a gente conhece, a gente acha que manifestações espirituais, elas têm um só sinal, uma só maneira. Mas, na verdade, o que nós estamos entendendo, e Paulo está nos afirmando, é que esse carisma, são diferentes. São diferentes, e a gente vai olhar um pouco mais sobre isso. Então, se a primeira verdade diz que o dom espiritual é uma manifestação do Espírito, a segunda verdade nos diz que há diferentes dons. A terceira verdade, Paulo então afirma que há diferentes tipos de ministérios. E aqui também vale a pena investigar a palavra original ministério em grego. E é uma outra palavra extremamente conhecida por nós, principalmente os batistas. Há diferentes tipos de diaconia. Ou seja, assim como há diferentes tipos de dons, de maneiras de o Espírito Santo se manifestar através de nós, há diferentes maneiras de servir, porque se você lembra da palavra diaconia, ela vem lá da palavra diácono, que tem a ver com servir às mesas, com servir, com atender à necessidade. Existem diversas maneiras, existem várias maneiras de você exercer a diaconia. Isso também nos traz, e aqui resgatando o princípio por trás disso, assim como todas as igrejas deveriam ser igrejas carismáticas, todos os membros deveriam ser diáconos. Não no título, tá? Não estou aqui entrando no mérito dos títulos, mas todos nós somos chamados à diaconia. São serviços aos quais nós
servimos. E lembra, pensa na palavra de encaixar, que se encaixa com aquilo que eu sei fazer, tenho talento, mas tem também algo que é de Deus. E nós precisamos entender isso. Se não bastasse que há diferentes dons, há diferentes tipos de ministérios, de diaconia, também há então uma quarta verdade que vai afirmar, Paulo afirma, que há diferentes formas de atuação. Ou seja, há diferentes formas de atuação. Deus atua em cada um de acordo com o jeito, respeitando a personalidade. E olha só como isso multiplica, cria uma diversidade. Porque muitas vezes a gente também imagina que servir, fazer algo é de um jeito, tem um padrão, tem uma régua. Não tem. Tem maneiras diferentes. Tem maneiras diferentes de servir. Então vamos pensar aqui numa ação social, uma maneira ali de você estar respondendo a uma carência e você é usado pelo Espírito Santo e você está atuando, mas você vai atuar também com a sua sensibilidade, com as suas experiências, com aquilo que você sabe. E isso gera diferentes maneiras. E às vezes eu vejo também uma crise, que muitas vezes nós queremos que as coisas funcionem sempre de um jeito, que aquilo que vai acontecer tem que ser feito daquele jeito, mas tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. E eu acho isso muito bonito, porque é uma maneira como Deus respeita a nossa personalidade. São maneiras diferentes, fazendo a mesma coisa, mas muda-se muitas vezes. Então, recapitulando algumas verdades, são 5 verdades. A primeira verdade, um dom espiritual é uma manifestação do Espírito. A segunda verdade, há diferentes dons. A terceira verdade, há diferentes tipos de ministérios. A quarta verdade, há diferentes formas de atuação. E por último, eu volto então para o versículo 7 novamente. Agora não para falar que o dom é uma manifestação do Espírito, mas para dizer que os dons têm o objetivo de edificação do corpo de Cristo. Ou seja, os dons, eles têm por objetivo o benefício da igreja. E isso aqui também é uma coisa bem importante, porque quando eu estou sendo usado por Deus, quando o Espírito Santo está se manifestando através do meu serviço, não sou eu que sou abençoado, mas quem é abençoado é o outro, é a igreja. O servir a Deus através dos dons tem um propósito: fortalecer a igreja, edificar a igreja no sentido de edificação, de construção, de fazer com que essa igreja cresça, que ela fique forte, que ela resista às tempestades. E muitas vezes nós também temos um equívoco de trazer para nós uma vaidade, de achar que nós somos especiais. E é interessante olhar e pensando nessas verdades, entender como todos nós somos preciosos. Primeiro, porque ninguém aqui tem todos os dons. Só existiu uma pessoa na face da terra que possuiu todos os dons. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Nós manifestamos Jesus através da manifestação do Espírito Santo, mas nós manifestamos partes de Cristo. Por isso nós somos igreja, por isso que nós precisamos uns dos outros, por isso que Paulo também usa uma imagem, uma metáfora, dizendo que a igreja é um corpo, que alguns são pés, outros são mãos, outros são olhos, outros são ouvidos. Todos juntos nos tornamos um inteiro. Somos partes. Existe apenas um dom do Espírito Santo, que a Bíblia também afirma que é para a nossa própria edificação, que é o dom de línguas. Não vou entrar aqui no mérito do dom de línguas, se são línguas estranhas, são línguas desconhecidas. Aqui tem pano para manga, tem muita coisa, mas eu quero dizer que
eu acredito no dom de línguas. Eu acredito. Eu até já tentei pedir para o Senhor ser agraciado, né, que Ele derramasse o Espírito dEle sobre eu saísse falando em línguas. Mas até agora não aconteceu. Mas isso não significa que eu não sou uma pessoa espiritual, porque eu também entendo. Se você olha para o final do texto, o próprio versículo 30 desse mesmo capítulo, ele diz lá, vou ler até o versículo 29, todos são apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, todos têm o dom de realizar milagres, todos têm dom de curar, todos falam em línguas, todos interpretam. Ou seja, Paulo já deixa claro que a gente tem que tomar cuidado com qualquer coisa que fale que a gente tem que alguma coisa. Você tem que falar em línguas. Senão você não é uma pessoa espiritual. Acredito que é um sinal que essa pessoa é espiritual, mas nós não podemos convencionalizar. Porque Paulo mesmo está dizendo, todos falam em línguas, todos interpretam, todos são apóstolos. Não, por quê? Porque a ideia é essa. É que esse carisma seja repartido e todos nós possamos também ser codependentes um do outro. E se você está mais tempo na igreja, você deve perceber pelas suas próprias experiências como essa teoria ela se aplica. Quando somos usados pelo Espírito Santo, muitas vezes nós somos usados além das nossas condições, somos usados além dos nossos recursos, somos usados de uma maneira que nós naturalmente não seríamos usados. E o resultado, quando de quem de alguma maneira recebe, é servido por esses nossos dons, é um reconhecimento que aquilo é de Deus. Que aquilo não é obra humana, mas vem de Deus. E nós, muitas vezes, e é por isso que às vezes eu sou tentado a pensar que muitas vezes nós não estamos tão perto assim de Deus, buscando encher-nos do Espírito Santo. E nós nos bastamos com os nossos próprios recursos, nosso conhecimento, com os nossos talentos, quando é imprescindível essa busca pelo Espírito, tanto que o texto termina, até no verso 12, aí no capítulo 12, versículo 31, ele diz, busquem com dedicação os melhores dons. Existe da nossa parte esse engajamento, é necessário. Não é uma coisa assim, que eu estou assim passeando e de repente, né, derrama-se o Espírito sobre mim, não. Existe de mim uma iniciativa, uma busca, uma dependência, um alinhamento. É claro que quando Deus quer fazer o que Ele quiser fazer, Ele vai fazer até com que a mula fale. Eu espero que você não precise ser uma mula para falar através do Espírito Santo. Mas quando Deus quer fazer, Ele faz. E isso é importante para nós entender, porque nós também, na nossa mente racional, a gente quer encaixar as coisas, quer fazer tudo encaixado. E só que não é assim. Deus não se encaixa nos nossos limites. Assim também as manifestações do Espírito não se encaixam no nosso próprio entendimento. Por que eu estou falando isso? Porque uma coisa importante é que a partir do verso 8, o que nós vamos ver não é uma descrição exaustiva de todos os dons. Na verdade, você vai entender que na Bíblia existe o texto que nós lemos a princípio de 1 Pedro, que fala sobre os dons, e mais outros 3 textos escritos por Paulo, em que ele, de alguma maneira, faz aquilo que os comentaristas chamam como uma lista representativa dos dons, e que nós não podemos usá-la como uma lista exaustiva. Se está dentro, está fora, se tem, porque, lembrando, isso aqui também, o texto que nós temos em mãos, é um texto escrito no início da era cristã, no primeiro século. Eles estavam ali, de alguma maneira, sendo os primeiros a
vamos dizer, sistematizar, a ver aqueles fenômenos e dizer, olha, então parece que tem algumas coisas que são bem claras, elas acontecem, mas nós precisamos entender que Deus é muito maior, é dinâmico, e Ele pode fazer coisas que nós nunca imaginávamos. Então, quando nós olhamos para os textos, como esse de 1 Coríntios, e agora eu vou ler aqui o verso, a partir do verso 8, o que nós vamos ter aqui de Paulo é uma lista que representa, de alguma maneira, esses dons, para que nós possamos ter entendimento. Então ele diz, o versículo 8, pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, e pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Eu estou com muita vontade de fazermos aquilo que nós convencionamos como um teste de dons. Porque existe várias ferramentas com várias perguntas, como quem trabalha com RH faz também muitos desses exercícios, faz perguntas, tabula, e você tem lá um mapa que dá para você algumas indicações. Eu gosto e não gosto. Porque, ao mesmo tempo, o que pode acontecer é, fazendo aquilo, você identificar alguns dons que fazem sentido, que tem muito a ver com a maneira como Deus se manifesta. Mas eu tenho o receio que você fique fixado naquilo lá. Então, fala assim, então, o meu dom é esse. E a gente perca o sentido do dinamismo, que muitas vezes Deus usa de maneiras diferentes. Às vezes você está na fila não tem mais fila de banco, porque agora ninguém fica mais em banco. Que fila que tem hoje que a gente fica em fila? Fila para comprar ingresso para show, né? Fila do mercado. Aí você tem uma pessoa que está lá com você, aquelas pessoas que quer puxar papo, e começa a falar, e começa a falar várias coisas, e entra até numa conversa meio espiritual. Aí você pensa assim, eu preciso falar alguma coisa para essa pessoa. Mas aí você pensa assim, não, mas eu fiz o teste de dons, meu teste de dom foi de administração. Então eu não tenho uma palavra de sabedoria para dar para essa pessoa. E na verdade não é assim, porque se você está sendo movido e aquilo parece que a pessoa levantou a bola, você precisa cortar, e aí você fala assim, então é pela fé, aí é como se o Espírito mesmo se derrama sobre você e você fala aquilo até que você não lembra, e até aquele versículo que você não consegue decorar, parece que ele sai assim da sua boca, assim, do nada. E outra coisa, gente, não tem vergonha de falar o versículo e não dar referência. Jesus sempre falou um monte de versículo e nunca deu referência. Não é verdade? A gente que quer ser melhor que Jesus, então fala o versículo. Você está falando de Deus. Olha. E então eu vou trabalhar durante essa semana, conversar com os pastores e ver uma maneira, porque eu creio que o exercício ele tem o seu lugar, porque ele ajuda, dá direção, dá um pouco mais de consciência. Mas eu quero te alertar, cuidado, se você chegar nesse exercício, não vai cravar que aquilo é você e vai ficar postando na rede social, olha aqui meus dons. Tá? Se eu pegar alguém postando alguma coisa na internet, vou ficar chateado. #chateado. Só isso que eu vou fazer, não vou fazer nada não. Mas a ideia é que a gente precisa entender mais. Deixa eu falar para terminar. Junto com os dons espirituais, Deus nos usa através das nossas experiências de vida que nós temos, através, muitas vezes, algumas situações que a gente já passou e até superou. Deus vai usar isso, juntamente com os nossos dons. Os relacionamentos, a maneira como a nossa família, o relacionamento familiar, mas outros relacionamentos, outras histórias, vão também trazer para nós conhecimento,
vão trazer para nós a capacidade, sem contar na vocação. E a vocação aqui, eu quero falar mais essa questão assim, da nossa natureza, de quem nós somos. Alguns são mais introvertidos, outros são extrovertidos, alguns gostam mais, são talentosos para algumas coisas. Uma vez, eu sou uma pessoa que eu gosto de desenhar, eu tenho uma certa habilidade para desenho. E quando eu era criança, eu ficava desenhando, mas eu me identificava com algumas coisas. Eu não gostava de desenhar figura humana, mas eu gostava de desenhar automóvel, caminhão. Eu pegava, na época tinha a revista Veja na minha casa, eu ficava vendo ali os carros e eu copiava. Aí a pessoa fala assim, nossa, que dom que você tem, que isso não é dom, isso é talento. É a maneira como você, né? Porque ninguém me ensinou, eu fui aprendendo. Lógico que você aprende mais técnicas, pode desenvolver. Além disso, além dos dons espirituais, das experiências, relacionamentos, dos talentos, da vocação, tem uma outra coisa muito importante, que é o entusiasmo. Entusiasmo entenda como paixão. Porque também tem uma coisa muito importante, que tem algumas coisas que nos encantam e outras não. Alguns se encantam com a terceira idade. Outros não podem nem ouvir falar da terceira idade. Outros se encantam com crianças. Outros não querem nem saber de criança. E tudo isso faz parte de um pacote que nos ajuda a entender que nós temos que servir. Que nós servimos para algumas coisas que Deus nos chamou para fazer e que, se não for feito, ninguém vai fazer, porque é você que foi feito para fazer. Às vezes a gente fica tão assim, crítico, fala assim, por que ninguém faz nada? Por que não sei o quê? Cadê o prefeito dessa cidade? Cadê não sei o quê? Mas o que você pode fazer? O que Deus está te chamando? Essa primeira mensagem, eu quero que ela seja mais essa mensagem provocativa, introdutória, para que a gente entenda que esses dons, eles precisam ser buscados. Se você está num pequeno grupo, eu vou fazer um guia para que você estude um pouco mais sobre os dons em pequeno grupo. Se você não está indo em pequeno grupo, corra para se conectar num pequeno grupo, para você não deixar de ter esse material, esse lugar para conversar, falar mais sobre os dons. Nós vamos continuar outros domingos falando sobre os dons. Há outros textos, quero ainda poder olhar para esses dons, como Paulo fala, o que significa o dom de misericórdia, o que significa esse dom de administração, o que significa esse dom de interpretar línguas. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas eu quero que você comece a entender que você foi chamado para servir, que você serve, que você tem um espaço aqui na nossa comunidade, mas também tem um espaço lá fora na sociedade para servir. E que cada um precisa ter esse discernimento. Então, qual é a prática que nós vamos ter essa semana? Você volte a ler esse texto, mas também comece a perguntar para o Senhor, Senhor, o que queres tu de mim? Eu falo que essa é a pergunta mais perigosa que você pode fazer, a oração mais perigosa. Porque Deus responde. Então eu sei que tem gente que nem pergunta, porque não quer saber. Né? Que fala, a ignorância é uma bênção. Mas eu quero falar para você ser ousado e pergunte, Senhor, o que queres tu de mim? Por que eu sou quem eu sou? Por que eu sei fazer o que eu sei fazer? Por que tem coisas que me machucam, me sensibilizam? Por que tem algumas coisas que me incomodam? Por que eu me machuquei desse jeito? Por que eu trago essas feridas? Isso tudo tem algo que Deus deseja usar e que só você pode fazer por Ele. Nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo. De novo, eu termino com essa provocação. Ainda entendo que muito daquilo que a gente faz, e eu falo de mim mesmo, nós fazemos apenas em nossos próprios talentos, conhecimentos, instrumentalidade, mas que a gente poderia fazer muito mais se nós fôssemos de fato usados pelo Espírito Santo de Deus.
Me incomoda a minha própria passividade, a minha própria conforto de ficar numa zona em que eu conheço as coisas. Porque quando a gente é movido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos tira da nossa zona de conforto. Ele nos põe em verdadeiras situações assim, que é só pelo Espírito mesmo. E aí a gente dá aquela passo para trás, a gente recua, a gente finge que não é com a gente procura o pastor, vem cá, né? Vem aqui, fica no meu lugar aqui que eu já estou saindo, ó. Mas é cada um de nós. Fomos chamados para fortalecer a igreja. E eu quero dizer, a igreja é mais do que uma instituição, é mais que um nome, é mais do que a primeira igreja. É a igreja de Jesus. Nós somos chamados para continuar edificando essa igreja, abençoando essa igreja. Eu tenho orado muito por esse ano. Tenho me sentido incomodado. Porque a gente está bem. Não está devendo nada para ninguém. Está conseguindo pagar as contas, né? Dá às vezes uns corre, mas a gente consegue. As coisas estão acontecendo, mas é só isso. É só isso. Eu não acho que é só isso. Tem alguma coisa a mais que Deus quer de nós. Tem alguma coisa a mais que nós podemos ser. Mas isso só vai acontecer se nós tivermos esse carisma que vem do céu. Essa graça, que é essa manifestação do sobrenatural. Que vai trazer mudanças, vai trazer avivamento, vai trazer revoluções, e vai trazer desconforto, vai trazer dor, mas às vezes eu penso, nós não podemos aceitar passivamente o que é a situação atual, precisa ter alguma coisa diferente. Por isso eu desafio você a buscar o Senhor em oração essa semana. Ó Senhor, o que queres tu de mim? Como o Senhor quer agir, manifestar o seu Espírito Santo? E outro desafio que eu faço para você: se esvazie do lixo, esvazie-se de coisas que não fazem sentido, para que o Espírito tenha espaço para encher a sua vida. Porque Paulo também diz: enchei-vos do Espírito Santo. E a expressão é algo que transborda, que nem a gente enche um copo assim, e o copo vai transbordando. Aí você precisa ter um copo maior, porque não para de vir. Mas um primeiro exercício nosso, eu acho que a gente tem que se limpar. A gente tem, acho que às vezes, acumulado muito lixo. Vamos buscar essa purificação, essa limpeza. Permitir que o Espírito venha em nosso ser e ilumine as nossas mentes e nos use, para que os nossos olhos sejam os olhos de Cristo, para que a nossa boca seja a boca de Cristo, para que as nossas mãos sejam as mãos de Cristo, porque assim a igreja se manifestará no nosso reino. Senhor, obrigado pelo teu cuidado. Pai, essa é somente uma primeira provocação, uma busca, Senhor, de entender mais como é servir a Ti com a manifestação dos dons do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a encher-nos do Espírito, a estarmos prontos, ó Pai, para sairmos da nossa zona de conforto e Te servir, ó Pai, sermos obedientes, não termos medo, Pai, como aquele servo que chegou no final, quando Jesus volta e diz: Senhor, tive medo. Senhor, tira de nós o medo, enche, Senhor, de nós de coragem, de sábia coragem, Pai. E se há alguma coisa com que a gente tem se alimentado, que tem, Senhor, sido, como a gente fala, Senhor, algo vazio, algo que não gera, Senhor, edificação, ajuda-nos a eliminar em nome de Jesus, para que nós possamos estar prontos para sermos cheios do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.